E aí pessoal, beleza? Professor Alcides para mais uma aula de ciências, encerrando aí, né, o conteúdo do nosso livro, basicamente, o último capítulo. E agora vamos falar aí de circuitos elétricos para fechar isso e de tipos de fontes energéticas. E aí estamos então encerrando o conteúdo previsto no material. É claro que nós vamos ter conteúdo complementar, né, nas próximas aulas. O professor vai buscar alguns pontos que acho que é importante complementar para então nós encerrarmos nosso ano de 2020 com relação ao conteúdo do 8º ano. Bom, lembrando aí que nós estamos trabalhando física e dentro de energia elétrica nós já tivemos a oportunidade de fazer aí os nossos pequenos circuitos elétricos, alguns um pouco mais elaborados, outros não, né? Todos vocês viram, gente, que um circuito elétrico, então, ele é constituído de unidades básicas, né? Entre as unidades básicas de um circuito elétrico, nós precisamos ter uma fonte, precisamos de um condutor, precisamos de um transformador consumidor. Olha só, esses termos são importantes, tá, gente? Então, o objetivo desse sistema é o que? É promover corrente elétrica para quê? Para que seja, então, nessa corrente elétrica liberada energia, ou seja, produzida energia que será utilizada para diversos fins, certo? Dependendo do tipo de transformador consumidor que nós estamos trabalhando. Olha só. A fonte, então, o objetivo da fonte é promover um DDP, que é a diferença de potencial, a voltagem, né? Lá no sisteminha que vocês montaram, nós tínhamos lá 6 volts, 12 volts, e eu mexi com um sistema 110 volts, mas existem sistemas 220, 254, 380 e assim sucessivamente. Quanto maior a DDP, maior será a corrente. Nós temos que ter essa relação, tá? Maior será a corrente, maior quantidade de energia estará disponível naquele circuito. O condutor, gente, ele precisa ser metálico. Nós veremos lá no 9º ano que os metais, eles têm, nós já vimos aqui também de forma breve, né? Que os metais têm, então, na última eletrosfera, elétrons que são mais instáveis. A camada de valência, então, ela é instável, que é onde estão os elétrons mais externos, e eles saltam nos metais de um átomo para o outro, né? E de forma ordenada, de acordo com a presença de uma DDP, nós temos, então, nos metais a formação de uma corrente elétrica, no caso dos condutores. O transformador consumidor é aquela unidade no nosso circuito que vai fazer uso dessa energia e vai transformar numa outra forma de energia. No caso aqui eu tenho uma bateria, né, com um polo negativo e um positivo, os elétrons vão circular por um condutor, chegando no transformador que vai fazer então a transformação dessa energia elétrica, no caso aqui uma lâmpada, em energia luminosa, né, e seguem de volta então para o polo positivo, certo? Então esses são os componentes básicos de um circuito elétrico. Agora, os avançados incluem os interruptores, cujo qual, nós vimos em alguns trabalhos, nós podemos interromper um circuito elétrico, né? Nós podemos ter dispositivos de manobra, que são o que? Por exemplo, os disjuntores, né? São dispositivos de segurança, muitas vezes, que trabalham com uma amperagem. Quando o circuito acaba subindo a amperagem, acontece o que? Acontece, então, um desarme, né? O dispositivo de manobra. Posso também utilizá-lo para desligar, para fazer com que esse circuito possa se estabelecer, então, por um outro caminho, né? Então, aí estão os dispositivos de manobra. Posso ter também no meu circuito voltímetros e amperímetros. Para que isso, pessoal? Para que eu possa aferir o que está acontecendo lá no meu circuito elétrico. Ou seja, qual é a voltagem que eu estou tendo lá, né? Qual é a voltagem? Qual é a amperagem, a corrente elétrica? Então eu tenho esses dispositivos ali, né, que me dão essa noção do que está acontecendo no meu circuito elétrico. Claro, pessoal, eu também preciso pensar
quando eu tenho as fontes energéticas, são chamadas renováveis, e as fontes não renováveis. Então, quando eu produzo energia elétrica, ou seja, corrente elétrica que vai ter energia, através de alguns recursos que se renovam, então eu chamo esse tipo de fonte energética de renovável. Por exemplo, as hidrelétricas, né? A água sempre estará disponível ali para mover as unidades geradoras. As não renováveis fazem uso de fontes que são escassas, por exemplo, o diesel, né? Que é oriundo do petróleo, que é extremamente escasso. Infelizmente, nós usamos isso em lugares muito distantes, por exemplo, no Amapá, no Acre, onde as termoelétricas que usam o óleo diesel fazem a produção de energia super caras, né? E também em duas categorias, como sustentável e não sustentável. Sustentável, geralmente, galera, são aquelas fontes, então, que são renováveis, né? Porque as renováveis, elas são sustentáveis, podem se manter ao longo do tempo. E as não sustentáveis não podem se manter ao longo do tempo. Geralmente são aquelas que trabalham com recursos não renováveis, como, por exemplo, o óleo diesel, né? Exemplos aí, a fotovoltaica, super renovável, super sustentável, né? Tá na moda, inclusive recomendo aí, quem puder instalar na sua residência, vale a pena, o custo-benefício é válido, se paga tranquilamente e você tem autonomia, né? Pode inclusive auxiliar aí o sistema produtivo elétrico, retornando energia para o sistema, ok? E as termoelétricas, que infelizmente não são nada sustentáveis. Valeu, galera? Então é isso aí, grande abraço para vocês e até mais.